Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Santina. Como passaram da semana passada? Eu espero que estejam todos bem, não é? Gostaram da nossa aula passada? Muito bem, então hoje nós vamos dar continuidade com a nossa aula. Mas antes de tudo, vocês já sabem, não é? Lembram dos nossos combinados? Já lavaram as mãos? Eu espero que sim. Vocês já sabem, não é? E tem alguns recadinhos também para vocês. Se puder, fiquem em casa, hein, crianças? Lave sempre as suas mãos com água e sabão. Use máscara. E também mantenha uma distância segura entre uma pessoa e outra. Combinados assim? Isso é importante para você e para sua família. Muito bem, mas para começarmos a nossa aula, também nós precisamos dos nossos materiais. Vocês já estão aí com a folha de papel, ou caderno, lápis, caneta, borracha? Tá tudo prontinho ali para começarmos? Então, quem está tudo pronto, pode já começar a fazer a anotação da data de hoje e aula de ciências. Quem ainda precisa de um tempinho para ir buscar os materiais e fazer essas anotações, eu vou aguardar e eu já volto, tá bom? Nós estamos estudando ainda o sistema nervoso, tá? Então, hoje nós vamos terminar esse conteúdo que é o sistema nervoso. Vamos dar uma repassadinha nele e tentar dar um aprofundamento. Vocês lembram da anatomia do sistema nervoso? Observem essa imagem aqui, olha, que eu passei na aula passada. O sistema nervoso, ele é constituído pelo sistema nervoso central,
e o sistema nervoso periférico. Estão lembrados disso? E o sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é constituído pelos gânglios, nervos e terminações nervosas. Estão lembrados dessa anatomia do sistema nervoso? E eu também pedi para vocês, olhem aqui, uma tarefa na aula passada, lembram? De construir um modelo de sistema nervoso? Gente, mas vamos então dar continuidade com uma pergunta. Olhem aqui. Como que funciona o sistema nervoso na coordenação das nossas ações? Vocês lembram dessa imagem aqui que eu mostrei para vocês na aula passada? Vamos dar uma recordada nela? Observem aqui. Então, lá o estímulo, observe ali o desenho. Então, uma pessoa, né, tocou num espinho. Isso é o estímulo. Aí, esse estímulo são sinais nervosos que vão até a medula e até o cérebro. Estão vendo lá? A medula manda rapidamente um sinal lá para os músculos que entendem, olha ali o músculo falando, entendido. E aí o músculo já vai lá no braço e tira a mão do espinho para evitar um acidente maior. Entenderam isso, gente? Então, olha aqui, ó. Resumindo, vamos ler esse trecho de texto aqui que eu trouxe para vocês. Olha aqui. Os órgãos dos sentidos ou qualquer outro órgão interno recebe um estímulo. Então, os nervos sensitivos, aqueles que sentem, né? Sensitivos, eles enviam as informações captadas ao sistema nervoso central, que pode ser o cérebro ou a medula espinhal. Aí, o cérebro ou a medula recebem a informação e enviam por meio dos nervos motores, aqueles que vão executar a resposta, uma resposta, né, para determinada parte do corpo que irá responder ao estímulo. No caso, ali foi o músculo, né, te retirou o braço do espinho. Vamos ver aqui mais um esquema para ver se vocês entenderam. Olhem aqui. Então, como o nosso corpo reage aos estímulos do ambiente. Observem esse esquema aqui que eu vou passar para vocês. Vamos acompanhar comigo, tá? Olhem lá. Então, primeiro, quando uma pessoa sente o cheiro de seu prato predileto. Então, vamos, né, imaginar ali um prato bem gostoso, aquele que você mais gosta. Então, a gente sente aquele cheirinho. O que acontece com o nosso corpo, né? Para onde vai esse estímulo? Vai lá para o nariz, estão vendo ali a imagem? Então, no nariz existem receptores, ali na mucosa nasal, que captam o cheiro. E aí, o nervo olfatório, tem um nervo ali no nariz, que leva esse estímulo até o cérebro. E aí, o cérebro, vamos lá, ó, o cérebro, ele vai responder, né? O que ele vai fazer? Ele manda as glândulas salivares ativar. E aí o que acontece? As glândulas salivares começam a produzir saliva, que vai iniciar o processo da digestão. Perceberam então como o nosso corpo, ele é todo coordenado, todas as nossas ações internas e externas são coordenadas pelo sistema nervoso. Gente, eu trouxe aqui um vídeo, né, bem curtinho, que vai mostrar como que nós reagimos a esses estímulos do ambiente. Então, vamos assistir aqui um pedacinho desse vídeo?
vocês perceberam no vídeo como os reflexos, né? Ali no caso foi um ato reflexo. Ele acontece muito rapidamente, milésimos de segundo, para nós respondermos aos estímulos do ambiente. Mas também lá internamente, o nosso corpo ele também trabalha desse jeito, por estímulos, né? Mais internos, como por exemplo esse que eu dei da digestão, né? Pessoal, agora eu vou dar uma tarefa para vocês. Em quinto ano, vocês já devem saber coisas bem importantes. Olhem aqui. Vocês já ouviram falar em mapa mental? Já que nós estamos falando em sistema nervoso, em cérebro, não é? Então, um mapa mental é um tipo de resumo no qual nós usamos desenhos, símbolos, cores, setas, flechinhas, né? Palavras e frases de efeito com o objetivo de organizar o conteúdo na nossa cabeça. Então, quem vê tipo um esquema, né? Vê aquele esquema, aquele mapa mental e percebe a associação entre as palavras, entre as informações que a gente está estudando, tá? E também, elaborar mapas mentais ajuda o cérebro a estudar melhor, tá? Então, eu vou propor esse desafio para vocês. Eu trouxe aqui 2 exemplos, olhem aqui, para que vocês vejam como que é um mapa mental. Vejam esse primeiro ali, ó. Então, a pessoa que fez esse colocou lá no centro, sistema nervoso. Perceberam ali? E fez até um desenho de um neurônio lá no meio. E com as setas, né, vocês percebem ali? Coloridas, foi colocando sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, o que é um ato reflexo, o neurônio, quais são as partes de um neurônio. Perceberam o que é um mapa mental? Olha esse outro exemplo aqui. Também, colocou sistema nervoso no centro e com setas foi construindo, não é? A função, daí o cérebro, cerebelo e outras partes também, né, que aqui no quinto ano a gente não vê com tanta profundidade, mas se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem, com a ajuda ali dos seus familiares, né, pesquisar mais e, né, tentar construir um mapa mental desses. Então, a tarefa que eu vou propor para vocês é essa. Vocês vão elaborar um mapa mental utilizando desenhos, setas, palavras ou frases que se relacionam ao sistema nervoso, tá? E o funcionamento dele. Entenderam mais ou menos ali, gente? Qual é a proposta? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem.
Conseguiram anotar aí a tarefa? Ah, eu quero ver esses mapas mentais ali que vocês irão fazer, hein? Muito bem. Mas, gente, vamos continuar falando um pouco mais sobre o nosso cérebro, do que nós somos capazes de fazer? Antes de nós começarmos, olha aqui, eu quero que vocês, olhem aqui, tá? Vocês fixem os olhos no texto que eu vou colocar daqui a pouquinho, tá? E tente ler corretamente esse texto, tá? Então, vamos lá? Estão preparados, gente? Então, vamos lá. Quero ver se vocês conseguem fazer a leitura deste texto. Olhem aqui. Vou deixar um tempinho para que vocês leiam este texto. Se for preciso ajuda ali de alguém da sua família que está te acompanhando, não é? Então, conseguiram ali perceber? Vou dar um tempo, hein? E aí, conseguiram fazer a leitura? Vamos lá, eu vou ler com vocês agora, tá? Vamos acompanhar a leitura comigo? Olha ali. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso. No começo estava meio complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso. Sua capacidade merece parabéns. Perceberam, gente, como a nossa mente, o nosso cérebro, né, consegue fazer a leitura mesmo com essa mistura de letras e números? Vamos aqui, olha só. Por que você consegue ler isto? Existe uma explicação? Olha essa frase ali. Conseguem ler? E a de baixo? Mesmo quando letras e números são misturados, também é fácil ler qualquer mensagem sem pensar muito. Estão lendo comigo aí, gente? Olha lá. Vamos à explicação? Como que o nosso cérebro consegue executar esta tarefa? Isso tudo, gente, é função do nosso cérebro, não é? Então, a explicação é a seguinte, ó. Ao identificar o contexto da frase, quando você começa, né, a ler, o nosso cérebro, que já tem, né, algum repertório lá dentro, ele está pré-ativado, vamos dizer, logo no início da leitura. E quando você vê o texto, não importa a ordem das letras dentro da palavra, pois o seu cérebro imediatamente já se ateve ao contexto e ignorou as letras embaralhadas. Também naquele texto anterior,
o seu cérebro automaticamente fez uma equivalência entre o formato da letra e os números. Por exemplo, trocando o 4 pela letra A, o 3 pela letra E, o 5 pela letra S, por exemplo. Perceberam isso? Então, olha que bacana, gente, essa atividade que vocês podem ali desafiar os seus familiares ali em casa, né, para testar como é que tá ali o cérebro deles, se estão bem atentos, né? Isso é muito bacana, não é? E também, para fechar esse assunto, eu trouxe aqui um texto daquele site que vocês sabem que é muito bacana, que é da Universidade das Crianças. Vocês depois podem acessar esse site, né, com seus familiares, porque lá tem muitos textos legais, tem muitos vídeos também, não é? Que vocês podem fazer a leitura. Hoje eu trouxe um texto aqui que se chama Como Funciona a Nossa Mente? Será que mente e cérebro são a mesma coisa? Eu vou fazer a leitura desse texto para vocês, né? E eu quero que vocês me acompanhem, tá? Então vamos lá, ó. Quem respondeu a essa pergunta é a doutora Lídia Cardoso, neurocientista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então ela diz assim: mente? O que é isso? É uma palavra muito usada, não acham? Minha mente está cheia de coisas. Estou com a mente cansada. Veja que nesses dois exemplos aí, as pessoas falam de mente como um lugar onde se guarda coisas ou algo. Será assim mesmo? Como a mente funciona? Primeiro, vou falar sobre o cérebro, uma parte do nosso corpo que é essencial para a vida, para que o corpo funcione. O cérebro é algo físico, concreto, biológico. Ele tem peso, tem aquela aparência enrugada que todos conhecem. A mente é tudo aquilo que se passa dentro dessa estrutura física. A mente é o resultado do funcionamento do cérebro. Os pensamentos, os sentimentos e as emoções. E os dois não podem ser entendidos de forma separada. Sabe por quê? Porque tudo o que pensamos e sentimos desde o nosso nascimento vai formando e moldando o nosso cérebro. Não existe mente sem o cérebro. E o cérebro não serviria para nada se não houvesse a mente. Então, a mente funciona assim. Imagine uma criança quando nasce. O que ela sabe? Nada, não é? O que acontece quando essa criança tem fome? Ela não sabe falar ainda, não aprendeu. O cérebro ainda não ficou totalmente pronto. Então, ela chora. Quando ela chora, recebe alimento. Isso acontece muitas vezes e a criança aprende. O cérebro dela registra que quando sente fome e chora, logo depois alguém dá alimento e resolve o problema. A criança vai crescendo e aprendendo outras coisas simples como essa e algumas mais complicadas, como fazer atividades de matemática, por exemplo. Ela aprende que quando se machuca, sente dor. Aprende o que pode machucar e causar dor. Com isso, aprende também a tomar decisões que evitem a dor. Isso acontece porque vamos aprendendo todas essas coisas durante a vida. Nossa mente faz isso. Guarda o que aprendemos, o que vimos e o que acontece conosco. Essa é uma das decisões que nossa mente faz. Mas existem outras milhares. Quando atravessar a rua, que roupa usar para ir à escola, quando devemos ir dormir e descansar porque precisamos ir à escola no dia seguinte, qual o ônibus certo para ir para casa, o que eu quero ser quando crescer e etc. Tudo isso é nossa mente funcionando.
Então, o que acontece? A mente funciona quando começamos a ter sensações, entender o que sentimos, pensar sobre o que sentimos. E cada vez ela vai ficando mais complexa, vai melhorando esse jeito de funcionar, viu só? A nossa mente ajuda a acumular informações que o cérebro processa para tornar a nossa vida possível. Interessante, não é mesmo? Gostaram dessa leitura? E entenderam, né, a diferença entre mente e cérebro? Quer dizer, os dois estão intricados, né? A mente está dentro do nosso cérebro, é tudo que nós vamos guardando, não é? Vocês viram a Universidade das Crianças? Quem respondeu isso foi uma neurocientista, né? Doutora Lídia. E também existem muitos neurocientistas falando nisso, né? Eu vou mostrar para vocês aqui outros neurocientistas brasileiros, tá ok? Então, eu vou mostrar, por exemplo, aqui a doutora Susana Herculano Russell, que eu já mostrei para vocês algumas aulas passadas, mas só queria retomar um pouquinho, né? Que ela é bióloga, neurocientista, professora universitária, quero trazer para vocês exemplos de neurocientistas. Ela e lembram do Dr. Roberto Lente, eles dois conseguiram, por uma técnica que eles descobriram, chegar ao número de 86 bilhões de neurônios. Vocês lembram disso? E aí, como que podia isso ser traduzido para as crianças? E aí vem essa pergunta, ó, neurociência para crianças? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de livros de literatura infantil escrito por esses cientistas para que as crianças entendam um pouquinho de neurociência. Então, o neurônio apaixonado, vejam ali, ó, o mico do neurônio escutador, um neurônio de olho vivo, atenção, neurônios na bicicleta. Então, o doutor Roberto Lente escreveu alguns livros de literatura infantil para que as crianças entendam um pouquinho sobre neurociência. Lembram também aqui, ó, os personagens que ele utiliza são esses, olha, dentro da cabeça de um menino chamado Pedro Tiago Irineu Xavier. Olha só o nome do menino, e o apelido dele é Petix. E lá, dentro do cérebro dele, mora uma turma de neurônios, que é, por exemplo, o Zé Neurim, que é o capitão, né? Também tem Acumbente dos Prazeres, olha lá, é o neurônio das emoções. E aí lá embaixo, ó, o Giraldo Cerebelin, que é encarregado de controlar os movimentos do corpo. Lembram lá do cerebelo? Occipital do Luzes é o neurônio da visão, aquele que controla o piscar dos olhos, né? Olívio Gravador é responsável pela audição, por escutar, não é? Então é muito interessante, né? Até eu tenho aqui, gente, ó, o neurônio apaixonado. E eu trouxe aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, né? É muito bacana de nós conhecermos. E o professor lá, Roberto Lente, ele foi ajudado por uma outra neurocientista, olhem aqui, ó, a Eliane Volkan. Essa neurocientista é uma médica, né? E ela estuda pessoas e os neurônios emocionados, quer dizer, ela estuda o cérebro, como que ele reage às emoções. Então, até trouxe uma foto aqui para vocês verem, olha só. Ela coloca vários eletrodos na cabeça das pessoas, né, que vão lá fazer o teste com ela, e ela vai passando várias imagens de coisas legais, de coisas feias, né, e ela vai tentando observar no cérebro como que a pessoa reage a essas emoções. Olha que pesquisa bacana essa da doutora Eliane Volkan, como que o nosso cérebro reage às emoções. Muito joia, né, pessoal? Também eu trouxe aqui um neurocientista, o Dr. Miguel Nicoleles. Vocês já ouviram falar dele?
Então, o Miguel Nicoleles é um médico também, cientista, neurocientista brasileiro, e ele e a sua equipe, eles elaboraram um projeto chamado Andar de Novo. Em inglês é chamado Walk Again. E o que é esse projeto? Ele tenta construir uma máquina, né, que faz com que as pessoas paraplégicas consigam andar novamente, por isso que é andar de novo, né? E não sei se vocês estão lembrados, mas na Copa do Brasil, a Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil em 2014, a abertura da cerimônia foi feita por uma pessoa paraplégica que deu o primeiro chute. Olha aí a imagem. Não sei se vocês conseguem observar, né? Uma pessoa paraplégica dando o primeiro chute, né, na bola que depois iria, né, ser a bola da Copa do Mundo aqui no Brasil. E o Dr. Miguel Nicoleles, ele fez uma máquina, né, como eu disse, que é como se fosse um esqueleto, mas esqueleto por fora do nosso corpo, chamado exoesqueleto. E eu vou mostrar para vocês como que funciona isso, mais ou menos, aqui por um vídeo, um trechinho de um vídeo, para vocês verem como funciona esse exoesqueleto. Observem aí. E aí, vocês viram? Eu não sei que sentimento, né, pessoal, que ver esse tipo de a forma como ele, a dificuldade com que ele anda, né? Pensem, é uma mistura de emoção. Gente, mas por que acontecem esses traumas, né? Então vejam lá, precisamos cuidar do nosso sistema nervoso, né? Você viu ali no vídeo que nós falamos sobre paraplegia e tetraplegia, não é? O que são essas duas palavras? A paraplegia é a paralisação das pernas. Então a gente diz assim, a pessoa ficou paraplégica. E quando é tetraplégica, tetraplegia é quando a paralisação é dos braços e das pernas, do pescoço para baixo. Então vocês pensam, né, que uma coisa não muito agradável. Ambas, né, a paraplegia e a tetraplegia, elas ocorrem quando há fraturas na coluna vertebral e atinge, lesiona, machuca a medula espinhal, que vocês já sabem o que é, não é? Então, pessoal, precisamos cuidar muito do nosso sistema nervoso, principalmente da coluna, da medula, não é? Então, o que podemos fazer? Olhem aqui. As lesões da medula ocorrem geralmente por traumas, né? Então, por isso, a única forma de prevenir é evitar essas situações de risco, né? Então, por exemplo, utilizar equipamentos de segurança no automóvel, no carro, usar cinto de segurança, sempre. E também, quando for fazer alguma atividade esportiva, andar de bicicleta, por exemplo, sempre usar capacete. Então, são medidas de prevenção que nos ajudam a evitar problemas, né, de traumas no sistema nervoso, tá certo? Entenderam até aqui, pessoal? Então, eu estava pensando agora de fazer uma revisão. Vamos ver se vocês entenderam tudo do sistema nervoso? Então, eu trouxe aqui agora uma cruzadinha do sistema nervoso. Vamos ver se vocês vão acertar. São 7 palavras, observem ali, com a palavra cérebro no meio ali em vermelho. Tudo bem aí, gente? Então, eu vou falando os números e vocês vão tentando adivinhar qual que é. Adivinhar não, né? Tentar saber qual que é a palavra correta, certo? Então, vamos lá. Número 1 é a parte do sistema nervoso central responsável pelo controle do equilíbrio e coordenação dos movimentos corporais, como andar,
correr, né? Qual que é essa parte do sistema nervoso? É o cerebelo. Acertaram? Ah, muito bem, cerebelo. Vamos ao número 2 agora, que tem a letra E no meio. Vamos lá? Está localizado dentro da caixa craniana. O que está dentro da caixa craniana é o encéfalo. Muito bem, encéfalo. Tudo que está dentro do crânio, da caixa craniana, é o encéfalo. Vamos ao número 3, tem um R ali no meio. Vamos lá? Prolongamentos dos neurônios, que fazem a ligação entre o sistema nervoso central e o restante do corpo. Como se chamam esses prolongamentos? São os nervos. Olha ali, número 3, né? Vamos ao 4? Tem a letra E ali, vamos ver. Cordão nervoso localizado no canal interno das vértebras da coluna vertebral. Acabamos de falar. O que é? A medula espinhal, não é? Número 5, começa com a letra B, número 5. Parte do tronco encefálico responsável por controlar as atividades involuntárias do organismo, como, por exemplo, a respiração, os movimentos respiratórios. O que vocês acham? Começa com a letra B. É o bulbo. Lembram lá do bulbo? Muito bem. Número 6. Tem a letra R no meio ali. Vamos lá? São as principais células do sistema nervoso. Ah, isso vocês sabem, né, gente? Vamos ver? Os neurônios. Muito bem, os neurônios. E por último, o número 7, que tem a letra O. Vamos lá? É a camada mais externa do cérebro, formada pela substância cinzenta e responsável pela interpretação e elaboração das respostas de todas as informações recebidas, né? Quem que é esse último? É o córtex cerebral. Então, vejam ali, acertaram tudo, pessoal? Então, tá joia, né? Então, vamos para mais uma atividade? Agora, olhem aqui. Eu quero que vocês analisem essas ilustrações e também a situação que está escrita e faça a correspondência entre a atividade e a parte do sistema nervoso que é responsável por exercer essa atividade, tá certo? Vamos lá, a primeira. Observem lá. Mariana está lendo um livro. Qual que é a parte do sistema nervoso que é responsável por guardar essas informações e fazer a leitura do texto? Qual que é? Vamos lá? É o cérebro. Lembram do córtex cerebral, não é? Vamos para a segunda. Observem a segunda imagem e a frase. Quando está fazendo exercícios físicos, Luciana transpira bastante e seu coração acelera. Qual que é a parte do sistema nervoso responsável por controlar ali os batimentos cardíacos, né? Responder a esse trabalho da atividade física? Qual que é? Qual que é? É o tronco encefálico, lembram lá do bulbo, não é? Da ponte. E o último ali, ó, o ginasta precisa de muita técnica, treino e equilíbrio. Quando fala em equilíbrio, qual que é a parte do sistema nervoso responsável pelo equilíbrio e o tônus muscular? É o cerebelo. Aí, muito bem. Acertaram ali, gente? Que bacana, né, essa atividade? Vocês, se quiserem, podem inventar outras atividades ali com seus familiares, tá? Fica bem legal. E para terminar aqui a nossa aula, eu trouxe um quiz do sistema nervoso. Vamos ver se vocês sabem tudo sobre o sistema nervoso? Então, eu vou lendo as frases, vocês vão me dizendo se está certo ou se está errado. Tá certo? Vamos lá, começando? Então, a primeira é: a medula óssea faz parte do sistema nervoso periférico.
A medula óssea faz parte do sistema nervoso periférico? Tá certo? Não, está errado, né, gente? O que está errado? Tem 2 erros aqui que é importante. Não é medula óssea, é medula espinhal, aqui do sistema nervoso. Medula óssea lá do sistema esquelético, do osso. E também, se fosse, né, medula espinhal, não faz parte do sistema nervoso periférico. A medula espinhal faz parte do sistema nervoso central. Tá certo? Ó, 2 erros aí. Legal? Aprenderam? Vamos mais um, então? O sistema nervoso funciona como uma grande rede de comunicação que se estende por todo o organismo. Estão lembrados? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, acertaram. Lembram das redes neuronais que eu falei? Muito bem, né? Vamos mais uma, se vocês estão atentos, olhem aqui. Os atos reflexos são atos voluntários. O que vocês acham? São atos voluntários? Está errado, né? São involuntários. Lembram lá do espinho, dedo no espinho, a panela quente que a menina colocou a mão, não é? E vários outros são atos involuntários. Mais um aí, gente? Vamos lá? Os neurônios são células isoladas, sem comunicação com os outros neurônios, pois cada um trabalha sozinho, levando e trazendo as informações do ambiente para os nervos. Certo ou errado, gente? Pensem um pouquinho, os neurônios são células que trabalham isoladas? Está errado, né? Lembra das redes neuronais? Eles se comunicam, muitas comunicações, as sinapses. Estão lembrados disso? Vamos para mais uma? Vamos lá. O cérebro é constituído por 2 hemisférios, o direito e o esquerdo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, é isso mesmo, né? São 2 hemisférios. Vamos para a última. O hemisfério cerebral esquerdo controla o lado direito do corpo. E o hemisfério direito controla o lado esquerdo. Tá certo isso? O direito controla o esquerdo e o esquerdo controla o direito? É isso mesmo? É isso mesmo, gente. Lembram dos vídeos lá que eu passei para vocês, não é? Gostaram, então, dessas atividades? Vocês podem elaborar outras cruzadinhas, outros quiz, né, com frases, né? É muito gostoso de trabalhar assim. Faça aí com seus familiares, tá? Gente, mas estamos chegando ao fim da nossa aula. Eu só quero relembrar aqui a tarefa. Lembram lá? Eu quero que vocês elaborem agora que nós temos mais repertório, né, sobre o sistema nervoso, que eu falei um pouquinho mais sobre o cérebro, a mente. Eu quero que vocês construam esse mapa mental, tá? Utilizando frases, desenhos, setas, falando sobre o sistema nervoso. Essa é a tarefa da aula de hoje, tá? E aí, então, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Vocês gostaram da aula de hoje? Hoje nós aprendemos sobre o sistema nervoso, né? Terminamos. Falamos um pouquinho sobre os neurocientistas e também os cuidados para prevenir acidentes que causam traumas no sistema nervoso, tá? Gente, por hoje é só. Espero que vocês fiquem bem aí em casa, se cuidem e até a próxima aula, quando nós traremos mais ciências para você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!